Venho a gravar um áudio para falar sobre a nova geração. Então, se tratando da nova geração, a geração atual, temos muitos problemas relacionados a ela, justamente devido à infantilidade que ela possui e falta de maturidade que ela possui, devido justamente às facilidades do século XXI, as questões tecnológicas, e justamente porque essa geração, ela realmente é uma geração doutrinada pelo demônio, é doutrinada por Satanás. Então vemos que essa geração é problematizada. Alguns séculos atrás, se tratando do contexto de Roma, o militarismo era uma função muito bem acramada pela questão da juventude, né? Porque em si servia justamente para os propósitos do Império Romano, porque na questão expansionista, Roma dependia justamente de braços, de espada, de escudos, de roupagens, de armaduras, para poder suprir as necessidades de Roma. Então, se tratando disso, é que o apelo interior de Roma em relação às suas metrópoles, e de Roma em relação às suas polis, né? No caso polis, mas podemos entender no século XXI também como metrópoles, fazendo uma associação com o século XXI, fazendo uma associação com o século XXI como metrópoles, o clamor, né, referente às questões do Império, eram muito aclamadas por Roma em relação a Roma, por Roma em relação à própria Roma no quesito juventude. E então Roma necessitava de forma célere, de forma acelerada, de forma rápida, de braços e espadas e escudos para poder saciar sua vontade imperialista de dominação do mundo, de expansão, de suprir as suas necessidades interiores, de suprir as suas ausências, de suprir, né, a questão do dinheiro para poder pagar justamente os seus soldados, para pagar os seus pretores, que são agentes aplicadores da lei, para pagar toda a questão social romana. Se necessitava de dinheiro, se necessitava de grana, de monetário, que é dinheiro. E o dinheiro vem da onde, o dinheiro romano? Vem da expansão. Tanto é que na Pax Romana, de Otávio Augusto, se parou de expandir e se teve um colapso romano. Roma entrou em colapso. Assim como a Grécia entrou no quesito guerra interna de Atenas com Esparta, etc., entrou em colapso, facilitando a entrada do inimigo e facilitando o processo de incorporação de outro império em relação à Grécia, né? No caso, foi Alexandre o Grande que dominou a Grécia, de certa forma, assim podemos entender. Então, facilitou o processo de incorporação de Alexandre o Grande em relação à Grécia, né? Então, a questão expansionista é fundamental, é de suma importância do quesito dinheiro para o povo, dinheiro para os pretores, dinheiro para a população. Então, sem dinheiro, entra em colapso. Sem dinheiro, Roma entra em colapso. Sem dinheiro, Roma, no caso, se aplicando exatamente ao passado, entrou em colapso, justamente por
causa da Pax Romana. Então, se tratando disso, é que o clamor de Roma era militarismo. E então, qual é o clamor da nova juventude? Qual é o clamor dessa juventude atual ao qual estamos vivendo? É justamente modernidade. É justamente uma vida facilitada, uma vida assidiosa, que é preguiçosa, uma vida completamente entregue aos deleites tecnológicos, mas sem esquecer da esquerda doutrinadora de Satanás, sem esquecer da direita, falsa direita conservadora patriota, que não segue a Bíblia literalmente. E então, sem esquecer dos dois polos satânicos, esquerda e direita. Mas quem tem doutrinado mais? Se tratando de doutrinação, temos realmente um clamor maior pela esquerda, né? Com as suas facilidades sexuais, com as suas facilidades do domínio pelo corpo feminino, e para o homem justamente aquele jargão do homem livre, do homem anticristo, do homem justamente pegador, né? Porque esses são jargões, essas são características justamente da esquerda. A esquerda se mostra a esquerda através dos meios de veiculação, meios televisivos de transmissões de informações. O que vemos nas novelas, esquerda. Venham aprender sobre a esquerda. Venham a observar e a se nutrir de elementos da esquerda, observando a propagação da esquerda, a transmissão de informações da esquerda. Aonde? Meios de veiculação, televisão, rádio. E é isso aí, internet, de certa forma, internet. E é isso aí. E o que eles transmitem para o homem em relação à mulher, da mulher em relação ao homem. É isso que eu falei, pessoal. O homem emancipado, que é livre, né? Utilizador de entorpecentes. O homem que fuma, o homem que bebe. O homem sarado, musculoso, sem camisa, né? O homem pegador de mulheres, né? A mulher dona do corpo, a mulher que aborta, a mulher que realmente faz cirurgias para não ter filhos, o homem que faz cirurgias para não ter filhos, a mulher pegadora também, né? A mulher que tem diversos relacionamentos, né? Esse é o clamor da esquerda satânica. Esse é o clamor da esquerda demoníaca, que está aí e que doutrina diversas pessoas pelo mundo inteiro, que não é só no Brasil, é nos Estados Unidos, é na Inglaterra, é na França, é em Portugal, é em todo o mundo praticamente, para não dizer todo mundo, em todo o mundo praticamente a esquerda doutrina. E a direita vem com um braço cristão falso. Então, se tratando disso, é que a nova geração que eu estou citando nesse áudio é uma geração doutrinada por Satanás, doutrinada pelos demônios. É uma geração ao qual goza dos frutos tecnológicos, ao qual se satisfaz com os usos tecnológicos. Então é uma geração que se afastou de Cristo, que se afastou de Jesus, que está apegado em si mesmo, que estão apegados em si mesmos e se afastaram de Deus. Porque qual é o clamor do Evangelho? Qual é o clamor de Jesus? É Deus em primeiro lugar, amai a Deus acima de todas as coisas, amai ao próximo como a ti mesmo. E como vamos amar o próximo? No caso do uso do entorpecente, se não está nem se amando, se não está nem se gostando, se não está nem se valorizando, fumando cigarro, bebendo bebidas alcoólicas,
pegando mulheres, se relacionando, falando melhor, se relacionando de diversas formas possíveis, com mulheres, com homens, etc. E as mulheres tendo essa falsa ilusão de propriedade do corpo, de liberdade, abortando, se relacionando com diversas pessoas, usando e abusando da liberdade falsa que a esquerda proporcionou para ela. E então o clamor do evangelho é contrário a isso. A mulher não pode ter domínio sobre o corpo, a mulher não pode ter múltiplos relacionamentos, a mulher não pode abortar, a mulher não pode fazer o que quer com ela mesma, não pode fumar, não pode beber, né? O homem não pode ter domínio também dessa forma completamente desajustada, dessa forma completamente segregada, separada da normalidade. Então vemos que a nova geração está entregue praticamente nas mãos de Satanás. É a questão da academia que eu já tratei aqui, já tratei da esquerda, da direita também, só que eu estou falando de uma forma mais aprofundada, mais diferenciada. Então, se tratando disso tudo, é que essa geração não está preparada para o arrebatamento. É que essa geração não está preparada para a vinda do Cordeiro de Deus, porque ela foi entregue, justamente foi entregue. E quando eu falo da geração, eu estou falando da maior parte das pessoas. Não estou falando da minoria cristã, né, que realmente segue a Deus. Não estou falando da minoria que segue a Deus, etc. Estou falando da maioria em termos globais, que servem indiretamente ou diretamente ao demônio. Então, o demônio é realmente de esquerda. Satanás é realmente de esquerda. A direita é apenas um pavão bonito, cheio de enfeites, ao qual chama a atenção das pessoas para ele. E Satanás permite que as pessoas vá para ele porque é uma mão falsa de oposição. Enquanto essa mão existir, a esquerda vai prevalecer, vai continuar subindo, se elevando. A direita só serve para camuflar as ações da esquerda, porque de verdade o posicionamento satânico é esquerda e falsamente de direita. Então, se tratando disso tudo, é que realmente essa geração está entregue. A nova geração, a geração dos entorpecentes, a geração da sexualidade, a geração dos bodybuilders, dos malhadores, daqueles que malham o corpo, mas se esquecem de malhar o cérebro, mas se esquecem de malhar a mente. Geração dos copiões, dos colões, dos professores que aprendem a colar, a copiar e são doutrinados. Dos professores que não são doutrinados, mas se deixam levar pela esquerda e querem doutrinar e doutrinam, justamente para garantirem seus egos ou seu pacto com Satanás. Então, se tratando disso tudo, é que é realmente isso. E realmente não vou me estender mais. Eu vou deixar gravado e digo: minha vida é para a exaltação máxima da Trindade. E realmente é isso. Porque Jesus vem com um clamor completamente diferente, ao qual eu já apresentei. E é isso, eu encerro. Amém.